Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Uma feliz semana para você que está aqui conosco. É um prazer recebê-los aqui nessa segunda-feira chuvosa, né? Pelo menos aqui em São Paulo está chovendo agora, mas estamos aqui firmes e fortes para estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E como toda segunda-feira recebemos pessoas mais que especiais, com o dom do Espírito Santo para nos trazer a mensagem, né? E essa semana temos uma convidada aqui especial. Estávamos aí com um pouquinho de problema com a internet, espero que não tenha mais esse problema. Vamos estar aí em oração para que Deus possa iluminar. Senão, eu vou ter que ficar aqui conversando com vocês, né? Vamos ler um verso bíblico, meditar nele, mas Deus prepara a gente de todas as formas, né? E eu quero aqui já dar uma boa noite para o pessoal que já entrou aqui, deu seu boa noite. A Ju está aqui conosco, boa noite, Ju. A Diná Campos, boa noite, Diná, seja muito bem-vinda. A Michele também está aqui conosco, boa noite, Mi. O Wellington está aqui conosco, boa noite. A Eliette também está aqui, a Elcione, a Maria Sandra, nossa amiga, irmã Maria Sandra, nossa amiga Nadir também está aqui. Pedro Alves, boa noite, Pedro e família. Muito bom ver você por aqui. A Cris dos Santos está aqui conosco. Boa noite, Cris, saudades de você. E a Margarida também entrou aqui e está conosco. Um prazer recebê-la aqui, Margarida. Seja muito bem-vinda e é um prazer tê-los todos vocês. E já aproveitando, quero que você curta, compartilhe a nossa live para mais pessoas serem alcançadas. Como vocês já sabem, essa programação é do Ministério da Mulher, da Igreja Adventista, do Sétimo Dia do bairro do Limão. Vocês que já nos acompanham, temos aí a semana toda de várias programações. E está sendo realmente uma bênção de Deus esse ano de 2021, com novidades, várias coisas boas aí para a gente estar trabalhando para o Senhor. Nesse momento, até o pessoal entrar, vamos aí estar orando para a nossa convidada conseguir também acessar, mas estaremos em oração. Vamos escutar um louvor para nos preparar o nosso coração para mais essa mensagem dessa noite. Desafios, temos na rotina, atrapalho demais a fazer. São os dias em que somos consumidas, o cansaço parece vencer, mas a força vem do Senhor, a coragem encontro no seu amor. Me coloco inteiramente à disposição e aceito de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Quero estar unida na batalha dessa vida. Quero ser uma serva fiel. Preciso ler a Bíblia, orar com as amigas. Quero vê-las comigo no céu. E a força vem do Senhor. A coragem encontro no seu amor. Me coloco inteiramente à disposição e aceito de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossa
resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos. Para servir, abro meu coração. É nosso lema do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Amém. Vamos unidos, somos mulheres e homens em missão. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra até Jesus voltar. E eu quero aqui dar uma boa noite para a nossa amiga Carla Rebeca. Boa noite, Carla, seja muito bem-vinda novamente aqui às nossas lives. E como você, né, se você é a primeira vez que está aqui na nossa live, esse projeto é do Ministério da Mulher, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro do Limão, e temos lives todos os dias da semana. O Ministério da Mulher tem as segundas-feiras e as sextas-feiras com o culto do pôr do sol e a experiência da mesa, e hoje a nossa live tem como objetivo o fortalecimento espiritual, né, e incentivar também as mulheres serem mais missionárias. Não somente as mulheres, mas também os homens, né? Temos que todos termos essa missão, né? De falar a palavra do Senhor, de passar a palavra do Senhor, de evangelizar, de dar estudo. Temos que nos preparar para isso, né? E essas mensagens que nós temos aqui toda segunda-feira é para nos fortalecer, é para nos preparar a cada dia até a volta de Jesus. E eu quero também dar aqui uma boa noite para Cíntia. Boa noite, Cíntia, seja muito bem-vinda. Minha amiga aqui de apresentação, junto também com a Adri. Nós revezamos aí, cada vez está uma aqui, mas o trio é forte, viu, gente? O trio aqui, quando dá de um lado, dá um problema, a outra encaixa e tudo vai dar certo. Com a bênção de Deus, estamos aqui mais um ano para fazer essas lives, para trabalhar para Deus, e esse é o nosso objetivo, né? Estamos aqui para fazer isso e da melhor forma possível. Espero que vocês que nos acompanham tenham gostado das nossas lives. Temos live todos os dias da semana, e você pode acompanhar aqui na nossa página do Facebook, compartilhar, curtir, para mais pessoas serem alcançadas. Nesse momento, eu vou fazer uma oração inicial, antes de chamar a nossa convidada. Se a gente tiver algum probleminha, a gente vai conversando até ela conseguir entrar novamente, senão, vamos que vamos dar um jeito, estamos aqui em oração, Zana, para tudo dar certo, viu? Uma bênção de Deus, mas eu tenho certeza que todos aqui estão orando. Eu fiquei aqui vendo você entrando e saindo, ai meu Deus, eu não sei passar meditação, gente. Isso ia ser um desafio para mim, não estou preparada para isso, né? Mas aí eu já conversei aqui com nossa produção, já estávamos no segundo plano aí, mas Deus é tão bom que eu acho que agora deu certo e a Zana vai poder estar aqui conosco e partilhar essa mensagem maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos acompanhando, curva sua fronte, vamos juntos orar ao nosso Deus e agradecer por estarmos aqui, podendo assistir essa live e estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Oremos. Senhor eterno Deus, obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia, meu Pai. Temos apenas que agradecer pelo privilégio de estarmos aqui vivos, com saúde, para poder estudar a Tua palavra e também passar a sua palavra para outras pessoas. Que o Senhor possa iluminar a mim, a toda a minha família, a todos que estão assistindo essa live, todas as famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor abençoe, Senhor, a Zana, que estará aqui partilhando da mensagem essa noite, que tudo funcione para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui com um propósito único de louvar e te agradecer
por tudo que fez por nós. E aguardando a tua volta, que é a nossa maior esperança. Esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Isso tudo eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que está aí conosco, que chegou agora. A Cida acabou de chegar. Boa noite, Cida. Que saudades de você lá na igreja, Cida. É um prazer recebê-la aqui conosco, né? A Cida é irmã do Pedro, meu amigo, já virei amigo do Pedro e família, e espero logo poder estar com todos lá na igreja para a gente fazer aquele almoço, aquela recepção maravilhosa que a Igreja do Limão gosta de fazer. Nesse momento, eu quero chamar a Zana, como ela gosta de ser chamada, Zana Lidke. Ela é secretária da União. É isso, Zana? Isso. Boa noite. Exatamente, é isso mesmo. Ai, muitas peripécias. Eu acho que o problema é o meu celular, tadinho, tá velho de guerra já. É um iPhone, mas assim, tadinho, já trabalhou tanto na vida dele que ele tá pedindo um novo. Olha, tá vendo? Eu corri aqui na casa do meu filho aqui, falei, deixa eu pegar o computador, porque o meu computador até serviria, mas tá com problema na câmera também, tá uma graça. Ah, entendi. Mas com a graça de Deus, você conseguiu aqui, que eu já estava aqui meio que desesperada, viu, Zana? Eu ia baixar lá na União se não desse certo, porque eu moro do ladinho da União, eu ia lá na União, porque lá ia dar certo. Aí com certeza não ia parar a internet, né? Mas é uma bênção, Deus está conosco. É um prazer enorme recebê-la aqui na nossa igreja virtual do Limão. Já mediante tudo isso, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, por ter disponibilizado esse tempinho aqui para passar a mensagem. E queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você. Muito bem, obrigada pelo convite em primeiro lugar. Fiquei muito feliz e agradeço pela oportunidade, né? Bom, eu nasci no IAE, ali, São Capão Redondo. Fiquei ali até uns 10, 11 anos. Depois eu fui para Santa Catarina, lá em Florianópolis. Aí conheci meu esposo lá e nós casamos. Ele foi portor e nós moramos em alguns lugares em Santa Catarina por conta da comportagem. Então, um dia a gente resolveu que tinha que trazer os filhos para estudar no colégio. Então, nós deixamos tudo lá, viemos para cá, para a região aqui de Campinas, e trabalhei um tempo no NASP, né, ali como secretária no NASP, e agora sou secretária, agora faz 5 anos já sou secretária do Departamento de Evangelismo na União. Antes era o pastor Abdala, ele saiu no final do ano para assumir no NASP a cadeira dele, que ele é professor também, e agora com o pastor Raimundo Gonçalves, o nome do pastor Luiz, que é o nosso evangelista aqui da União. Amém, amém. Ai, que maravilha. Eu vi aqui também que você mandou... Filhos. Eu tenho 4 filhos, né? Meus 2 filhos, meu genro e minha nora, que são meus filhos também. Então, eu vi aqui que até a Ju mandou, vou até procurar porque eu achei muito interessante, que você falou que é mulher, esposa, sogra e avó de pet. É verdade, sou avó de pet, a Mandy. Então, a gente é avó de pet. E secretária até Jesus voltar. Amém. Que Deus te abençoe cada vez mais, abençoe toda a sua família. E nesse momento eu vou te deixar aqui à vontade para você passar a mensagem para a gente. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Se você der alguma coisa na internet, pode deixar que eu estou aqui. Não. O problema é o meu celular, ele está esquentando demais. Aí a internet está boa, funcionando em tudo. Então, sei lá. Mas, tudo bem. Né? Resolvido, estamos aqui. Fique à vontade, que Deus possa te abençoar grandemente nesse momento. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todos vocês que separaram esse tempo importante para estar com Deus, para fortalecer espiritualmente. E tenho certeza que Deus vai nos usar da melhor forma possível. Vocês ouvindo, eu falando,
para que a gente possa chegar ao entendimento que ele quer para nós essa noite. A mensagem que eu preparei para vocês nessa noite, que eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho, é sobre o fato de por que a gente tem que fazer parte de uma igreja. Por que eu tenho que estar na igreja? Por que eu tenho que fazer parte dessa organização? Por que eu, já que dizem tanto por aí que eu sou a igreja é você, a igreja não é o templo, a igreja não é o espaço, a igreja não é a organização, a igreja é você. Então, por que eu tenho que ir ao templo? Por que eu tenho que fazer parte? Por que eu tenho que devolver o meu dízimo, a minha oferta numa instituição? Por que eu tenho que seguir as regras da instituição? Porque se eu sou a igreja, se eu faço esse papel de igreja diante da sociedade ou perante Deus, por que eu tenho que fazer parte de uma organização? E algumas vezes eu me peguei pensando nisso. E com a pandemia, eu acho que esse sentimento aflorou um pouco mais, porque você fica pensando, você não vai na igreja. E meu avô nasceu adventista, meu pai nasceu adventista, eu nasci adventista, meus filhos nasceram adventistas. E se tiver netos, acredito que nascerão adventistas também. E é tipo assim, eu nunca pensei em sair da igreja, na minha cabeça nunca passou assim, eu quero ir lá ver o que tem, ou por que eu não posso ir no cinema, ou por que... Nunca passou isso na minha cabeça. Para mim, a igreja era o centro da minha vida. Eu não ia, e até hoje, eu não vou comprar uma roupa para mim se não for assim, eu posso usar na igreja? Ou o que as pessoas vão ver? Será que elas vão ver que eu sou de uma igreja? Tudo que eu vou fazer, aonde eu vou morar, todas essas coisas é pensando em termos de igreja. Então, nessa pandemia, o fato de eu não ir na igreja, às vezes pensava assim, será que eu estou pecando que eu não estou indo na igreja? Porque imagina ficar no sábado de manhã dormindo em casa? Como assim? E de repente, não só eu, como nós, as pessoas, os frequentadores de igreja, os igrejeiros, os irmãos que são os ratos igreja, que fecham a igreja junto com o pobre do diácono que quer ir embora e a gente fica ali conversando na frente da igreja, a gente se deparou com uma realidade interessante. A gente não foi na igreja e a gente não pecou, ou um raio não caiu sobre a nossa cabeça, a gente não foi parar no inferno, ou a gente não foi cortado da igreja, e a gente se deu conta de que realmente a gente podia ser a igreja, porque olha só, a gente virou o próprio cerimonialista da igreja, o próprio ancião, porque a gente pôde escolher o pregador da manhã de sábado. A gente virou o diretor da escola sabatina, porque a gente pôde escolher qual lição da escola sabatina que a gente ia ouvir, que eram muitas pela internet. A gente virou o diretor de música, porque a gente pôde escolher os louvores que a gente queria ouvir. Então, nós viramos realmente uma igreja, donos de nós mesmos, sentados na nossa cadeira como ouvinte, mas também como diretor da igreja, o ancião da igreja, o pastor da igreja. E talvez isso tenha feito com que a gente refletisse um pouco o nosso papel na igreja e o papel da igreja na nossa vida. Se você não pensou nisso ainda, que bom. Talvez as coisas não tenham sido tão intensas para você. Mas se você já parou para pensar de como isso afetou a sua relação com a igreja, e como a igreja tem se manifestado no seu papel em casa, neste momento de retorno, algumas igrejas estão abertas, estão podendo retornar, outras ainda não, mas eu creio que alguma vez você já pensou, por que eu tenho que estar na igreja, participar da igreja, fazer parte disso? Em Apocalipse 7, versículo 9, se você tem a sua Bíblia ali, pode abrir, ali fala da visão que João teve da igreja no céu. E ele disse, depois disso, eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações e províncias e línguas, que estava na frente do trono e diante do cordeiro, vestida de branco, com folhas de palmeira nas mãos. E estavam gritando com grande clamor, a salvação vem do nosso Deus que está no trono e do cordeiro. João viu a igreja reunida. Uma grande multidão. E por igreja se entende realmente as pessoas, aquelas que seguiram a Jesus.
Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz tem ordem. Quando Deus fez Adão e Eva, ele instituiu a primeira igreja. Ele vinha todos os dias para estar com eles. Deus estava ali no jardim e a presença dele tornou aquele lugar uma igreja. As pessoas os que estavam ali, Adão e Eva, estavam se reunindo única e exclusivamente para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Era uma igreja. Então, lá no Éden, Deus já instituiu a igreja, ou seja, um lugar de adoração a Deus. Ali, adoração a Ele. Depois, então, Adão e Eva saíram, foram expulsos do jardim, porque a igreja é perfeita, Deus é perfeito, mas nós que fazemos parte da igreja de Deus somos imperfeitos. Ele chamou homens e mulheres imperfeitos para fazer parte da sua igreja. Mas o fato de Adão e Eva sair daquele templo, que era o Jardim do Éden, não fez com que eles saíssem da igreja. A imperfeição deles não fez com que Deus os cortasse da igreja. Eles continuaram adorando a Deus aonde eles estavam, porque a presença de Deus estava ali. Como Deus é um Deus organizado e nós queremos fazer parte desta organização de Deus, nós temos que fazer parte da igreja também. Deste corpo organizado de membros, de pessoas, de doutrinas, de pensamentos, de ideologias, este apanhado de normas que Deus instituiu através dos homens na igreja, ele deseja que nós façamos parte. E nós precisamos entender que essa parte faz parte da nossa vida também e principalmente. Israel era um povo de Deus. Israel era a igreja de Deus. Ele havia instituído a igreja. Ele saiu, quando Adão e Eva saíram do jardim, Deus instituiu uma outra igreja, a igreja de Noé. Por exemplo, Noé estava pregando. As pessoas vinham até Noé para ouvir a pregação de Noé. Noé estava divertindo. Ali era uma igreja. Diante daquela arca, ele fazia o seu púlpito e ali ele pregava. Ali ele falava a mensagem. Durante 120 anos ele falou ali. Durante 120 anos as pessoas foram àquela igreja ouvir de Deus. E aí tinha os funcionários da igreja, que era o pessoal que fazia a arca. Trabalhavam na igreja, trabalhavam pela igreja, trabalhavam para a igreja, recebiam da igreja, mas, no entanto, eles não eram a igreja. Haviam só 8 pessoas que pertenciam realmente à igreja, que amavam a mensagem e viviam conforme a igreja de Noé pregava. Eles sabiam o Deus que estava dirigindo. E então, chegou o dia que eles realmente entraram no templo, que era a arca, que era um lugar estranho a eles. A gente não sabe se Deus fez os animais dormirem todo aquele tempo que eles ficaram lá dentro, porque pode ter sido também, terem dormido lá dentro. Mas olha, um lugar muito confortável não deveria ser. Um lugar muito prazeroso, com certeza não era. Será que era um lugar iluminado? Talvez a glória de Deus tenha iluminado lá para não deixar eles tão apavorados. A gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Mas fato é que não era o lugar mais agradável do mundo. Não era aquilo que eles estavam acostumados a ver, a beleza da natureza que havia saído há pouco tempo das mãos de Deus. A terra estava corrompida, os homens, mas a natureza era bela, era esplêndida. E agora eles se deram conta que eles estavam confinados em um local provavelmente escuro, provavelmente mal cheiroso. E o pior de tudo, eles não sabiam direito o que estava acontecendo lá fora. Eles ouviram barulho, eles ouviram gritos, eles ouviram a tempestade, o barco era chacoalhado para lá e para cá. Então, aquela igreja era uma igreja atormentada, mas era um lugar mais seguro que havia, era um lugar de salvação, era um lugar de vida ali. Não era a igreja mais organizada, vamos dizer assim, mas era o único lugar em que Deus estava, naquele momento, salvando aquelas pessoas. Muitas vezes nós nos sentimos assim na igreja. Nós nos sentimos inseguros, quase que solitários, porque eles deviam estar se sentindo muito solitários. Eu imagino que, às vezes,
Um deles ia para um canto, ficar sozinho, tentando pensar e imaginar o que estava acontecendo, porque eles não tinham nada para que eles pudessem, nada anterior para que eles pudessem dizer, nossa, isso está acontecendo por causa disso, como nós temos hoje. Eles não tinham nada. E muitas vezes nós nos sentimos assim na igreja, solitários, sozinhos, desamparados, inseguros, com medo. E quantas vezes nós pensamos em sair da igreja, ou desistir, ou deixar de ir, mas nós temos que ter em mente de que lá fora, os trovões da vida, os relâmpagos, as tempestades, elas podem causar morte e destruição. Aqui na igreja, dentro, amparado por Deus, é o melhor lugar para nós estarmos. Apesar de todas as imperfeições humanas, apesar de todos os erros dos homens, ainda é o lugar em que nós estamos na segurança de Deus, buscando forças, nos alimentando, nos acolhendo, nos aquecendo e nos preparando para enfrentar o mundo como missionários, para buscar as pessoas. E então depois Deus foi tendo as igrejas deles, a igreja de Abraão, como o povo de Israel, a igreja de Israel, o povo de Israel, que muitos deles eram israelitas, mas eles não eram da igreja. Eles estavam ali nominalmente, mas não pertenciam na sua essência. E com o tempo foi passando até que chegou a igreja de Jesus aqui nessa terra. Jesus vindo aqui, ele mesmo, como a própria igreja, o fundador da igreja. E eu acho interessante perceber que Jesus, ele comparou a sua relação com a igreja como a relação do marido e da mulher. Então ele olha para a igreja e diz, a igreja é minha esposa. E faz muito sentido isso, sabe por quê? Porque Jesus veio como um segundo Adão. O primeiro Adão, ele teve um lado direito aberto, e dali ele surgiu a sua esposa Eva. O amor da sua vida, a carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E eles se tornaram um. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele teve o seu lado direito aberto na cruz do Calvário. E dali, então, deste sacrifício, surgiu a igreja, sua esposa. Ossos dos seus ossos, carne da sua carne, o seu sangue purificando, e ela se tornando a igreja de Jesus. Vinda de um milagre. Vinda do seu amor, do milagre do seu amor por nós. Então, quando Jesus teve o seu lado aberto, surgiu a igreja, a esposa dele, que ele tanto ama, e que ele quer ver bem, e que ele, pela qual ele morreu e se entregou. Em Efésios 5, 25, Efésios 5, versículo 25, diz o seguinte, e vocês, marido, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando morreu por ela, para fazê-la santa e pura, lavada pelo batismo e pela palavra de Deus, a fim de que ele pudesse dá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga ou qualquer defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. Quando Jesus nos tomou como sua esposa, quando ele instituiu a igreja dos discípulos, dos apóstolos e finalmente a igreja remanescente, ele fez isso para demonstrar o seu tremendo e imenso amor, para não nos deixar perdidos. Porque simplesmente ele poderia dar uma ordem universal e o mundo seguir sem igreja. Cada um iria descobrir a verdade na Bíblia, ele teria dado o seu jeito, e nós iríamos encontrar a Bíblia, e nós iríamos seguir a Bíblia. Quantas pessoas por aí que têm uma porção da Bíblia e saem entendendo ela? Meu avô, por parte de mãe, por exemplo, se tornou vegetariano lendo a Bíblia. Eu nunca achei na Bíblia nada vegetariano, assim, porque até fala para comer carne lá em Levíticos. Mas pela palavra de Deus, lá na década de 30, na década de 40, ele descobriu que ele era vegetariano, teria que ser vegetariano. No Nordeste, numa cidade que não havia um adventista, nunca tinha ouvido falar sobre adventista. No mesmo dia que ele leu 12 horas lendo a Bíblia, ele leu a Bíblia, ele descobriu o sábado, ele descobriu o vegetarianismo, ele descobriu as
as práticas dos santos, e ele descobriu toda a verdade na Bíblia em 12 horas, e ele se tornou um adventista. E quando ele foi encontrado por um adventista, anos depois que ele foi batizado, ele já estava seguindo tudo. Então, Deus teria 1000 maneiras de mostrar a sua vontade individualmente. Mas ele preferiu tratar este assunto no coletivo, com a igreja, para que nós tenhamos uma referência. E quando do Pentecostes, as pessoas, elas ouviram falar de Deus e 3.000 pessoas num dia aceitaram a mensagem. E diz ali que eles viviam em harmonia, eles se cuidavam, eles vendiam o que tinham para ajudar o outro. E eles viviam numa sociedade utópica para nós. E mesmo para aquela época, as pessoas olhavam para aquilo e diziam, mas gente, que povo é esse? Eu quero fazer parte também. Este é o objetivo da igreja. Este era o objetivo do povo de Israel. Deus não separou um povo para dizer assim, ó, aquele povo ali, aquele miolinho ali, ó, aquilo é santo, vocês, ó, porque eu escolhi os lindos olhos azuis, o cabelo loiro, ou porque eles são mais altos ou mais baixos, ou o povo tudo que fala bonito. Não, não foi nada disso. Ele escolheu um povo, e poderia ter escolhido qualquer outro, mas sei por que ele escolheu exatamente aquele povo, para que as pessoas olhassem para eles e através deles também pudessem ter o privilégio de conhecer. Hoje, nós somos uma igreja organizada, nascida no coração de Deus através de uma profecia. E sábado eu ouvi uma coisa interessante no sermão. O pregador disse o seguinte, um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, nossa, você é daquela igreja do movimento que marcou data? Ele, não sou não, porque na época que foi marcado data para a volta de Jesus, minha igreja nem existia. Mas foi a igreja do desapontamento. Ele, não, também não. Minha igreja não foi do desapontamento, porque a gente como igreja não existia. A gente só passou a existir a partir de 1853. E essas coisas aconteceram em 1844. Você deve estar falando da profecia. Nós somos um povo que nascemos da profecia. Nós temos uma identidade, nós não temos uma instituição e nenhuma logomarca. Nós temos uma identidade como povo que veio, o povo remanescente, o povo que guarda os mandamentos de Jesus e tem a fé. Os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. O povo das 3 mensagens angélicas, o povo de Daniel 12, o povo das 2.300 tardes e manhãs, o povo que lê a Bíblia, o povo da Bíblia, o povo de Deus. E você e eu precisamos ter isso em mente antes de sairmos a praticar a missão, porque se nós não sabemos de onde nós viemos, como nós vamos saber para onde a gente vai? O que nós vamos pregar? E hoje, durante essa pandemia, com acesso à internet e as pessoas migrando das salas de bate-papo individual para a visão geral do povo, para as janelas do Instagram, do Twitter e afins, você pode encontrar coisas terríveis sobre a igreja. Pessoas falando mal da igreja, apontando os erros, e muitas vezes você olha lá e diz, não, é verdade mesmo, isso aconteceu, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, Cicrano falou aquilo, olha só, e as pessoas dando as suas ideias, e as pessoas contestando as doutrinas, assim, em praça pública. E isso me apavorou, porque eu sou uma pessoa bem igrejeira, bem tradicionalista. Mas, por outro lado, eu ficava olhando e dizia assim, nossa, não é que a pessoa tem razão, mas por que expor a igreja dessa forma? Só que, se nós ficarmos olhando para este tipo de coisa, para os erros da igreja, para aquele ancião que pegou no seu pé, para aquele irmão que deu uma rasteira por causa do seu cargo ou não, para aquela irmãzinha que ficou olhando para o tamanho da sua saia, para a sua unha, para a cor do seu cabelo, para aquela vozinha que vai na igreja e fica só reparando na roupinha das menininhas, nossa, você não vai estar cumprindo seu papel como esposa, porque a igreja é o lugar onde você vai encontrar com seu noivo. E não é o lugar onde você possa permitir que terceiros atrapalhem o seu relacionamento. Se você ficar dando ouvido muito a terceiros, o seu casamento não vai para frente.
Seu relacionamento com Jesus não vai para frente, o relacionamento só é feito à base de muita conversa, de cumplicidade, de conhecimento. E com Jesus não é diferente. Você conhece Jesus através da Bíblia, da oração. E quando você vai à igreja é para chegar lá, é para ver ele, é para festejar esse momento. O local da igreja, a igreja não é um prédio, não é um grupo de pessoas boas que se reuniram num clube social para contar as bênçãos da semana. Também não é um lugar de só ficar levando os pedidos de doença, de filho, de aquilo. Não. A igreja é um lugar de celebração e de culto. Você vai à igreja para cultuar a Deus. O culto de ação de graças, o culto divino, não é feito para você, não é culto humano, o nome é culto divino. O culto é feito para Deus. Por isso é que me surpreende, às vezes, a gente ficar criticando o pregador, porque se o pregador ficasse só pensando na gente, ele, coitado, não ia conseguir pregar, porque cada um tem um gosto. Mas quando ele entra na presença de Deus para preparar um sermão, e Deus fala com ele, ele prepara, ele está preparando aquilo para Deus. E o Espírito Santo, então, vai pegar aquelas coisas, e aquele coração que estiver preparado para receber, vai receber aquilo. E é muito engraçado, porque uma vez eu vi a história de um rapaz e da esposa dele, que ele tinha ido à igreja pela primeira vez. E foi uma luta, porque ele não era da igreja. E ele era muito crítico de religião. E ela sabia que naquele dia a pessoa ia pregar. Aí ela falou, não, hoje eu tenho que levar, porque ele prega muito bem e tal. E foi. E chegou lá, sabe qual era o sermão? Crônicas. Quando ele pediu para abrir a Bíblia, ela disse, não, ele vai falar de crônicas. O que tem crônicas para falar? E ele começou. Viveu fulano tantos anos e morreu. Viveu cicrano tantos anos e morreu. E ela, meu pai do céu. E começou com aquela genealogia, ela falou, gente, cadê o sermão? Cadê o sermão? E ela olhando para a cara do namorado, e o namorado sério, com a Bíblia na mão, acompanhou. Beleza, terminou. Ela muito frustrada, ela saiu de lá, falou, nunca mais vai voltar. Um sermão chato desse, que eu não entendi, foi nada. Sem pé, sem cabeça. Quando chegou na hora do almoço, o pai da moça, e aí, gostou? Ele assim, aquilo me tocou profundamente. Todo mundo olhou para ele assim, como assim? Ele assim, você viu quantas pessoas que andaram com Deus e morreram? Tantos anos aquelas pessoas viveram. Tem gente que viveu 900 anos e morreu com Deus. Gente, eu não tenho nem 20 anos de idade. E eu não vivi um dia para Deus, um dia sequer. Se eu morrer hoje, o que eles vão dizer? Viveu fulano 20 anos e não andou um dia sequer com Deus? Não, eu tenho que mudar minha vida. Porque eu não quero isso para mim. Eu quero andar com Deus. E ele falou que aquilo que foi que tocou o coração dele. Talvez se fosse outro tipo de sermão, ele ia dizer, tá vendo? Eles só querem me ludibriar. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, na hora que nós estamos na igreja, ele está à procura de corações que estão ali para realmente adorar a Deus, para realmente se entregarem a Deus, para entenderem o que Deus tem falado para nós. Hoje, a igreja nós somos a igreja, é lógico que nós somos, porque nós fazemos parte, a igreja é Jesus. E se nós fazemos parte do corpo de Jesus, nós representamos a igreja. Porque todos os lugares que você vai, as pessoas olham e te veem dessa forma. Uma vez teve um assalto em Santa Catarina, e entre os assaltantes tinha um rapaz adventista, frequentava a igreja, era dizimista e tal, mas tinha essa vida dupla. E eles colocaram no jornal assim, 2 jovens e 1 adventistas participam de um assalto. Mas o outro não era jovem? Como assim? Então, quando nós assumimos que somos da igreja, as pessoas não esperam da gente menos do que aquilo que elas sabem que a gente é. A gente erra. Nossos pastores erram, deixam o nosso coração triste, maculam o nome da igreja, maculam. Mas essa não é a igreja. A igreja é aquilo que nós nos propusemos a fazer com a nossa vida, representando a Jesus. E aqueles que querem ver as coisas ruins verão, e muito. Mas aqueles que querem seguir a Jesus vão segui-lo apesar das coisas ruins, das pessoas ruins, das más atitudes, das decisões erradas.
elas continuarão seguindo a Jesus, frequentando a igreja, sendo a igreja, porque elas têm a consciência que é algo maior que espera elas. Jesus preparou uma festa para receber a sua esposa no céu, as bodas. Vai ser a celebração do seu casamento. Somente aqueles que perseverarem neste relacionamento de ir à igreja, de representar a igreja, de fazer do seu lar a igreja, porque o seu lar é a igreja. No seu lar você tem um púlpito que fala mais alto do que as suas palavras, são as suas atitudes. No seu lar você tem todos os departamentos da igreja. Você vai pregar, você vai cantar, você vai cuidar das suas finanças, você vai ser um mordomo, você vai ter escola sabatina. Dentro da sua casa, você vai exercer a função da igreja, vai poder transformá-la em uma igreja também, porque a partir do seu lar as pessoas vão olhar e vão dizer assim, gente, mas que pessoal é aquele ali? Que casa é aquela? Eu também quero fazer parte daquela casa, e quando chego lá diz assim, nós pertencemos a uma igreja, também quero. E, nossa, meu tempo está indo aqui, já vou terminar. Meu esposo, como eu disse, é comportor. E ele, quando ele tinha 6 anos, lá na roça, ele teve um sonho com a comportagem. Que uns homens chegavam com uma pasta para ele e diziam assim, você vai vender livros da igreja, vai ser um comportor. O pai dele havia sido comportor na década de 50. Depois, quando cresceu, o pai dele acabou se afastando da igreja e tal, por causa de decepções dentro da igreja, e aqueles alemão antigo, assim, sabe? Mas criou todos os filhos na igreja, construiu uma igreja na terra dele, ele só não entrava na igreja. E quando meu esposo tinha 16 anos, ele disse, pai, eu vou comportar. E o pai dele falou, não, você não vai comportar, que você vai passar fome. E por essa mesma época, um time de futebol grande chamou ele para jogar futebol. E ele sonhou de novo que ele estava dando um pontapé na bola, pontapé inicial na Copa do Mundo, que ele jogava na seleção. E ele olhou para o céu e viu Jesus voltando. E ele disse, Senhor, espera um pouquinho. E o Senhor disse, não. E ele, então, levantou, acordou daquele sonho convicto do que ele ia fazer. E ele fugiu de casa para poder se tornar um comportor. E ele se tornou um comportor dos melhores, né? Porque é meu marido, modéstias bem à parte, mas dos melhores mesmo. E porque ele ama o que ele faz, e ele faz o que ama. E um dia, entre as visitas, porque os nossos clientes, eles eram muito mais do que clientes, eram amigos, e nós participamos de alegrias, de tristezas, da vida de muitas famílias dos nossos clientes. E nós estávamos num domingo à tarde na frente de casa, cuidando do gramado, e a gente viu um carro passando, indo e voltando, e quando finalmente o carro parou na frente de casa, eles olharam, nossa, nós estávamos procurando vocês, porque ontem nós estávamos conversando lá em casa que a gente precisa de uma igreja, e a gente pensou assim, vamos ser da igreja do nosso amiguinho, nós vamos fazer parte daquela igreja, porque aqueles dois são diferentes, o moço do nosso amiguinho é diferente, a igreja dele deve ser muito boa. Então, nós não temos como negar nossa identidade. E se você, durante esse tempo que você teve em casa, foi tentada a continuar em casa, mesmo depois com a oportunidade de voltar, ore, para que Deus coloque o desejo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Para nós mulheres, então, é terrível. Levantar, arrumar cabelo, que roupa que eu vou, já fui semana passada. Parece uma futilidade, mas é a vida, é o que a gente é, infelizmente. E é complicado, e às vezes eu não saio porque eu tenho que escolher roupa, nossa, e aí você não tá acima do peso, aí fica mais difícil, e você ficou cansado da semana, e eu tenho um amigo que diz assim, gente, parece que sábado, eu acordo todo dia cedo, mas sábado eu não consigo, mas é claro, pois o sábado é abençoado, é dia de descanso, é lógico, a semana inteira você vem na pressão, sexta-noite você vai dormir mais tranquilo, é óbvio que seu corpo vai descansar no dia santo, e você vai ter mais cansaço. Mas é justamente nesse momento que a gente tem que procurar mais forças e estar mais grato de poder ir na igreja, partilhar com os irmãos, ouvir a mensagem, sair dali fortificado, apesar de todos os problemas que a igreja possa ter. Não sejamos nós mais um problema para a igreja, sejamos nós a solução. A alegria, o rosto da igreja. Uma igreja confiante, com problemas, sim. Com luta, sim. Com medo, sim. Mas uma igreja que está nos braços de Jesus. Que nós possamos nos apegar na promessa de que
lá em João 17, 20 e 21, Jesus fez uma oração por nós, a sua igreja. E ele disse, Pai, olha para esses filhos aqui. Dá para eles a mesma coisa que nós dois temos. Nós dois, o senhor está aí, eu estou aqui embaixo, e nós somos um. E eu quero que eles também sejam assim. Olha que bênção, olha que amor grande. Deus querendo, Jesus querendo que nós tivéssemos a mesma experiência que ele tem com o Pai. Sermos um com ele. Chegarmos ao patamar que ele está. E essa oração de Jesus, ele não fez só pelos discípulos, ele fez por mim e por você hoje. Para que nós, através da igreja, sejamos um. E se você tem dúvidas se a igreja que adventista é a igreja verdadeira, estude. Estude. Peça orientação do Espírito Santo, porque é a igreja verdadeira. É a igreja que aguarda a volta de Jesus. É a igreja que está pregando nesses últimos tempos a volta de Jesus. É a igreja que está se preparando para o encontro nos ares. É a igreja daqueles irmãos queridos que descansaram por causa dessa pandemia, mas que, ao fecharem os seus olhos, eu tenho certeza que o último pensamento deles tem sido, ora vem, Senhor Jesus, eu vou dormir e, num instantinho, eu vou abrir os meus olhos e te encontrar. Sim, essa é a nossa igreja. Defeituosa? Sim. Com problemas? Sim. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você já pensou em um acampamento? É confortável? Por mais chique que seja a sua barraca, não é confortável. Você tem que ir no banheiro junto com todo mundo, você tem que ficar numa fila para tomar banho, você tem que ficar numa fila para comer, você tem que se besuntar para os pernilongos não te atacarem. Você tem o melhor dos colchões, mas você está dormindo no chão. Acampamento não é um lugar confortável. E o nosso mundo, hoje nós estamos aqui, é num acampamento, porque o nosso lar, o Éden, que foi projetado para nós, não está mais aqui. Então, enquanto estivermos acampados, sejamos aquele povo que as pessoas olham e dizem assim, a barraca deles é mais legal, quero ir para lá. O que esse povo tem nessas panelas desse acampamento que eu também estou querendo ir? E que nós sejamos uma igreja acolhedora. Que quando as pessoas chegarem até nós, elas possam sentir a presença de Deus através de nós. Sentir que estão num lugar em que elas serão acolhidas e elas não serão criticadas, que elas não serão, seus erros não serão apontados, que elas não serão julgadas, mas sim que elas serão acolhidas e amadas, porque foi isso que Jesus fez por nós. E que Deus nos abençoe a sermos essa igreja. E Jesus, ele vai voltar quando a sua igreja estiver unida, quando eu estiver unido, uns com os outros, utópico. Sinto muito em dizer, porque aí João 17 disse o quê? Que eles sejam unidos, assim como nós. Então nós temos que ser unidos com Jesus. E se nós estivermos unidos com Jesus, aí sim, o nosso propósito, a nossa missão estará unida, estará em uniformidade, e aí sim nós iremos conseguir pregar a mensagem, e Jesus vai voltar. Mas ele não vai voltar porque eu e você pregamos toda a mensagem, não, ele vai voltar porque ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele prometeu, independente se eu ou você pregar ou não. Ele vai voltar. Só que é um privilégio nosso participar deste processo de salvação dos outros e da nossa própria salvação. E hoje eu faço um apelo para você, para que você tome um firme propósito de amar a igreja, amar as pessoas, amar as doutrinas, amar os ensinamentos, amar o templo, zelar por ele, zelar pela boa conduta da igreja, pela sua boa conduta, tornar-se o melhor igrejeiro possível, tornar-se a melhor igreja que as pessoas possam ver, tornar-se aquela pessoa em que as pessoas olhem e digam assim, este é um adventista de verdade. E finalizando, um dia nós fomos numa loja pedir doações para o Natal e o homem disse, não vou doar não. Para quê? Vocês são tudo trambiqueiro?
Aí a gente, como assim? Ah, é porque fulano, assim, assim, assado, ele deve aqui, ele promete, não cumpre, não paga as contas, conhece um monte de gente e tal. E o homem era só o primeiro ancião da igreja. E eu olhei para aquele homem, meu esposo olhou para aquele homem, eu falei assim, mas o senhor está errado, aquele homem ele não é adventista. Ele assim, como não? Meu esposo falou assim, ué, me parece que lá na cadeia tem um monte de católico, não tem não? Ah, mas eles não são praticantes, porque católico praticante é fiel. Pois bem, adventista praticante também é fiel. Eu conheço, ele falou, muitos católicos extremamente fiéis, pessoas que honram o nome de Deus. E você também conhece muito. Conheço. Não, isso é verdade. Ah, a mulher dele é muito boa, fulano é muito. E foi enumerando ele assim, mas por causa de um que fala que é adventista e não pratica, ele, não, eu entendi. Eu entendi. Sejamos nós praticantes de verdade, não só de palavra. Vamos viver o evangelho em nossa vida, porque Deus nos chamou para isso. E que Deus nos abençoe, porque Deus espera que a sua esposa esteja pronta. Você está se preparando para este grande encontro, para esta festividade? Eu quero me preparar cada dia. Que Deus te abençoe e que te dê esse firme propósito de amar esta igreja, de lutar por ela, de levar a mensagem, de falar sobre ela, de falar sobre o amor da nossa vida, que é Jesus, e que Deus nos ajude para isso. Amém. Amém, Zana. Que mensagem maravilhosa. Você sabe que no desespero aqui de você entrar, né, conseguir entrar, eu estava aqui conversando com meu marido, exatamente meditando em um verso que foi da Escola Sabatina da semana passada, Isaías 7:9, que fala assim, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E eu pensei muito nisso, e falei assim, eu vou ler esse verso, vou falar algumas palavras, porque nesse momento que a gente está passando, né, e uns 7 meses, 8 meses aí de igreja fechada, nós observamos muitas pessoas se afastarem, né, da igreja, às vezes de nem assistir uma live, como você, até mesmo a gente conversando, a gente teve tantos meios, né, tantas escolas sabatina, você mencionou aqui tantos pontos para assistir, e as pessoas meio que se perderam. Né? E eu vejo, eu não sou de berço, vai fazer agora em junho 5 anos que eu sou adventista, e hoje eu não me vejo não sendo igrejeira, porque eu gosto muito de ir na igreja. E para mim fez muita falta, e as lives veio sanar, né, essa falta, e que a gente poder estar estudando cada dia mais, né? Eu acho que a cada dia eu estou melhorando mais, estudando mais, me preparando mais, e eu vejo que, às vezes, algumas pessoas, por algum motivo, se afastaram, e isso é muito triste, e a gente, às vezes, liga para as pessoas, é igual você falou, a nossa igreja não é perfeita, não. Eu já tive algumas decepções no meio da minha caminhada, não só na igreja adventista, mas em outras que eu já passei, só que eu coloquei um foco. O meu foco é Jesus Cristo, e não olhar as pessoas, e não ver se as pessoas estão falando da minha roupa ou do meu cabelo, se eu estou com o cabelo liso ou enrolado. Por quê? Porque eu coloquei o foco. O foco, quando você vai à igreja a louvar e focar em Jesus, você não enxerga mais nada. Agora, quando você tira o seu foco de Jesus para olhar ao redor, você vai ver muitos defeitos, muitas falhas, que às vezes te magoam. Mas, no momento que você foca em Jesus Cristo, na palavra dele, estuda, vai aprendendo a cada dia, porque eu mesmo falo, ainda tenho muito a aprender, né? A cada dia a gente aprende uma coisa. Hoje mesmo teve um irmão me chamando para fazer uma mensagem, eu falei, não estou preparada para isso, mas eu sei que Deus vai me preparar.
Então, assim, eu não recuso nenhum trabalho de Jesus, mas eu tenho que estar preparada, me sentindo bem, né, para falar. Eu acho que se as pessoas, os nossos irmãos aqui que estão assistindo a live, se preparar, todos estão aqui preparados já para passar uma mensagem, para trabalhar para Deus, porque a gente vê uma dificuldade, às vezes, de uma pessoa fazer uma live, de uma pessoa falar ali na escola sabatina, mas Deus prepara. Então, o seu momento, meu irmão, minha irmã que está assistindo, vai chegar. E olhe para isso, foque em Jesus Cristo e tenha certeza que Ele vai te conduzir da melhor forma, como está aqui nos conduzindo a todos os momentos. Então, a sua mensagem veio assim, do que eu estava pensando. E isso é muito importante. Todas as palavras que você disse aqui é muito importante, porque a gente tem que se preparar para o grande dia, porque independente se você estudar ou não, se você se preparar ou não, Jesus vai voltar. Então, esse é fato, vai acontecer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Foi maravilhosa a sua mensagem, uma bênção de Deus. Eu quero te agradecer imensamente por todas as palavras, pela lição, né, de vida. Você que já é de berço, as coisas eu acho que é mais fáceis, né, do que a gente que não é de berço para se preparar para estar a melhor forma, né? Eu tive algumas dificuldades, ainda aprendo muitas coisas, mas tento melhorar a cada dia, né? Eu acho que isso, o Espírito Santo vai te preparando, e eu tenho certeza que ele está preparando cada irmão e cada irmã que, às vezes, aqui ainda não é adventista, ou muitos aí está no começo da caminhada, mas tenha sempre, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo como foco da sua vida. E siga nesse caminho, porque, com certeza, será um caminho vitorioso para todos nós. Zana, muito obrigada. Eu que Deus agradeço grandemente você e toda a sua família. Vou pedir agora para você fazer uma oração final e a gente colocar um louvor para nos despedir. Então, vamos orar. Bom, Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de conversarmos sobre o seu amor por nós, de entendermos um pouco mais a sua vontade e de conhecermos uns aos outros. Senhor, nós queremos pedir neste momento que o Senhor nos ajude a amarmos a igreja, a sermos a igreja que o Senhor deseja que somos, a sermos a sua esposa nesta terra e a proclamarmos a sua mensagem. Por favor, Senhor, acolhe o nosso coração, se magoamos alguém ou se estamos magoados, se erramos ou temos que suportar os erros dos outros. Por favor, Senhor, nos faça uma igreja melhor, para que o Senhor possa viver através de nós, para que a sua luz possa resplandecer através de nós e para que um dia nós estejamos diante do trono do Senhor Jesus, dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardamos. Abençoe para isso, Senhor. Abençoe a igreja do Parque do Limão, este pessoal que está empenhado em levar o seu nome, que o Senhor possa ajudá-los a crescer neste lugar e que muitas pessoas possam ser alcançadas. Abençoe-nos nesta semana para que nós possamos estar na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Zana, pela sua disponibilidade, em nome da Igreja do Limão, em nome da nossa direção, da nossa diretora, que é a Michele, da Ju, que te convidou. Que Deus possa abençoar não somente você, mas toda a sua família, né? Que você continue aí passando a palavra do Senhor para as outras pessoas, ensinando, e isso realmente é uma bênção de Deus, viu? Um beijo grande, um prazer te conhecer, você é muito simpática. Obrigada. E querendo aparecer aqui no Arthur Nogueira, conhecer a União, é só avisar que a gente está recebendo aqui. Quer Pode dizer, deixar. A gente vai aparecer sim, com a certeza. ressalva do corona, né? Isso, mas Deus é maravilhoso, e eu quero também aqui agradecer a irmã Amélia, que estava aqui também conosco, a irmã Maria Castro também entrou aqui, que Deus possa abençoar todos vocês, meus irmãos que nos acompanharam. Desejo uma ótima semana, uma semana muito abençoada, que você se prepare a cada dia para a volta de Jesus, esse é o nosso objetivo, e sempre fale: eis-me aqui, Senhor. Esteja sempre disposto a trabalhar para Deus,
porque esse é o melhor caminho. Um beijo grande, um beijo no coração de vocês, uma boa noite. Zana, beijão, fica com Deus. Agora a gente vai colocar um louvor para nos despedir da live. Continue curtindo, compartilhando as nossas lives na página do Facebook. Amanhã tem live, amanhã às 19 horas. Acompanhe, vai ser muito boa. Cante, nosso Deus. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostra aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostra aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados, Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és
junto à cruz, a cruz de Jesus, proclamo o Senhor.